Olá, caríssimos ouvintes, diletos espectadores, estimados internautas da 104,1 do programa Embalo Total, comigo mesma, Aline Canuto. E agora a gente passa a fazer a narrativa dos boletins de ocorrência das últimas 24 horas, pertencentes ao 10º Batalhão de Polícia Militar, sediado aqui na Princesinha do Sertão, em Palmeira dos Índios, bem como as 11 unidades circunscritas ao mesmo. Foram muitos boletins de ocorrência nas últimas 24 horas e passo a mencionar o boletim 13.25.574. A ocorrência foi crime de ameaça. A guarnição da Ronda Patrulha 5 foi procurada pelo senhor E. qual informou que estava realizando um serviço para o suposto autor, tendo concluído parte do trabalho e recebido o pagamento correspondente. Ao desistir de continuar com o restante do serviço, retornou ao local para buscar suas ferramentas, momento em que o suposto autor se recusou a devolvê-las. Diante da situação, a suposta vítima solicitou o apoio da Guarda Municipal da cidade de Quebrangulo, que o acompanhou até o local. No entanto, mesmo na presença da guarnição, o suposto autor persistiu em não devolver os equipamentos. Em seguida, a vítima e os agentes da Guarda Municipal dirigiram-se até a sede da corporação, onde, posteriormente, o suposto autor compareceu. No local, reafirmou que não devolveria as ferramentas e, em tom de ameaça, dirigiu-se à vítima dizendo, abre aspas, "Você não me conhece. Para eu fazer alguma coisa com você é 2 minutos, fecha aspas. Logo após, tentou agredir a vítima, sendo conduzido pela equipe da Guarda Municipal. Após os fatos, a guarnição, juntamente com a vítima, deslocou-se até a delegacia no momento em que relataram o ocorrido. O suposto autor também compareceu ao local e devolveu as ferramentas da vítima, sendo as partes ouvidas e lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, por ameaça. O fato foi registrado às 9h09 desta quinta-feira, dia 5 de junho, no centro do município de Quebrangulo. Anuncia o boletim de ocorrência 13.25.597, o acontecido, disparo de arma de fogo. A guarnição de Rádio Patrulha 6, pertencente ao 10º BPM, foi acionada via Copom para averiguar uma denúncia de disparo de arma de fogo no conjunto habitacional Santa Quitéria. A denunciante informou as características dos indivíduos e que teriam efetuado disparos e, em seguida, deixado o local em uma motocicleta. Enquanto aguardava a chegada da guarnição do tático urbano, que vinha em apoio, 2 indivíduos em uma motocicleta com as características informadas pela solicitante passaram em sentido oposto. Ao avistarem a viatura, aceleraram o veículo, desobedecendo à ordem de parada emitida pela guarnição. Diante da situação, foi iniciado o acompanhamento, que perdurou por alguns quilômetros. Durante a fuga, os suspeitos transitaram em alta velocidade, saltaram diversos quebra-molas e, por vários momentos, circularam pela contramão, obrigando veículos que vinham em sentido contrário a frearem bruscamente para evitar colisões. A abordagem só foi possível em frente à Praça do Conjunto Santinês. Com os indivíduos foram encontrados 4 gramas de substâncias análogas à cocaína, uma bombinha de substância análoga à maconha, aproximadamente 1 grama, 5 pedras de uma substância de fabricação caseira, conhecida como rufinol, uma faca. Questionados, os abordados afirmaram que fugiram por medo de serem detidos, portanto, a faca e a droga, alegando que os entorpecentes seriam para consumo pessoal. Diante dos fatos, a guarnição conduziu os indivíduos à Central de Flagrantes de Viçosa, onde foi lavrado um TCO por direção perigosa. O fato foi registrado às 10h08 do dia 5 de junho, no conjunto Santa Quitéria, no município de Paulo Jacinto. Aduz o BO número 13.25.606. A ocorrência foi entregar veículo à pessoa inabilitada. A guarnição de Ronda Patrulha 9 estava dando cumprimento à operação Guardiões das Estradas, na cidade de Cacimbinhas, quando abordou o senhor WSS para verificar questões administrativas referente à motocicleta que ele conduzia. Quando foi constatado que o condutor da referida motocicleta havia pego emprestada a mesma, uma Honda Bis, do seu irmão para ir abastecer e também comprar carne no centro da cidade.
Perguntado se ele possuía habilitação, respondeu que não. O proprietário veio até o local da abordagem e confirmou que tinha emprestado a motocicleta para seu irmão e ir ao centro da cidade. Diante do fato constatado, foi confeccionado um TCO no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda quem, por seu estado de saúde, físico ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Quanto à motocicleta, ela foi autuada e liberada para o condutor habilitado após assinar o termo de compromisso de comparecer à justiça quando posteriormente for intimado. As partes foram orientadas e liberadas no local da abordagem, onde também foi confeccionado o TCO. O fato foi registrado às 10 horas e 49 minutos do dia 5 de junho desta quinta-feira, próximo à JS Motos, no centro do município de Cacimbinhas. Elenco boletim de ocorrência 13.25.609. A tipificação penal foi ameaça. A guarnição RP1 foi ao endereço indicado pelo Copom para averiguar uma ocorrência de ameaça. Ao chegar no endereço, o solicitante afirmou que a casa dele estava em reforma e que havia contratado 2 pedreiros, mas que eles não haviam feito o serviço e estavam cobrando o valor acordado. Houve discussão entre as partes, mas em seguida a situação foi resolvida no local. Esse fato foi registrado às 11 horas e 3 minutos do dia 5 de junho, próximo ao batalhão da Polícia Militar, aqui na Vila Maria, em Palmeira dos Índios. Adiciono aos boletins de ocorrência o BO 13.25.648, entregar veículo à pessoa inabilitada. A Guarnição Rural 1, titulada a ocorrência, acompanhada pela Guarnição Rural 2, estava em patrulhamento pelo centro da cidade de Maribondo, quando visualizou um indivíduo conduzindo uma motocicleta sem fazer uso do capacete, que é um item obrigatório de segurança. Diante da situação narrada, as guarnições iniciaram o acompanhamento fazendo uso dos sinais luminosos e sonoros da viatura, sendo possível realizar a abordagem logo em seguida. Ao ser questionado sobre a CNH, o indivíduo informou que era menor de idade, possuía 16 anos e que estava com a motocicleta porque o seu patrão, o autor, permitiu que ele utilizasse o veículo para realizar tarefas em seu sítio. Diante do exposto, solicitou-se ao menor que entrasse em contato com seu patrão, responsável legal pelo veículo. Também solicitou-se que o menor entrasse em contato com a sua responsável, a avó, para comparecer ao local. Com o autor presente no CISP, foi informado que seria lavrado um TCO com fulcro no artigo 310 do CTB. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Assim como as infrações correspondentes. Artigo 162, inciso 1, que é dirigir o veículo sem possuir CNH, PPD ou ACC, artigo 164, culminado com o artigo 162, inciso 1, permitir posse e condução de veículo a pessoa sem CNH, PPD ou ACC. Combinado também com o artigo 244, inciso 1 do CTB, que significa conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem capacete de segurança. O autor ele concordou com a realização do procedimento e com a assinatura do termo de comparecimento. Após sanadas as irregularidades, o veículo foi liberado para o proprietário, que é condutor devidamente habilitado. O fato foi registrado às 12 horas e 30 minutos de ontem, 5 de junho, no centro do município de Maribondo. Também obtivemos o BO 13.25.767. A ocorrência foi abordagem de pessoa em atitude suspeita. A guarnição de RP9, em cumprimento à Operação Guardião das Estradas, realizava um mini-comando na L120, próximo à entrada do povoado Timbaúba, quando avistou um veículo de cor branca vindo sentido Cacimbinhas e a Major Isidoro, parando no acostamento e fazendo a volta. Diante da atitude suspeita, foi procedida a abordagem. O condutor relatou que era inabilitado e por isso retornou
Perguntado se o carro era seu, o mesmo respondeu que sim. Diante dos fatos, a guarnição confeccionou a infração de trânsito por dirigir sem possuir CNH. E a infração ficou numerada no TE 0040 5742 e liberou o veículo a um condutor habilitado. Esse fato foi registrado às 18 horas e 19 minutos desta quinta-feira, 5 de junho, próximo à entrada de Timbaúba, zona rural do município de Cacimbinhas. Também obtivemos o BO número 13-25832, dano qualificado. A guarnição Ronda Patrulha 6 foi acionada por populares enquanto estava em patrulhamento na cidade de Paulo Jacinto para averiguar uma confusão no conjunto Santa Quitéria 2. A guarnição se deslocou até lá no local indicado e encontrou as vítimas que relataram que 2 indivíduos, sendo um deles pai de uma das vítimas, tentaram invadir a casa de um dos solicitantes com uma foice, causando danos à residência ao quebrar o portão. As vítimas também afirmaram ter sido ameaçadas de morte por eles no Instagram. Diante dos fatos, a guarnição conduziu as partes para a central de flagrantes de Viçosa para serem realizados os procedimentos cabíveis. Esse fato foi registrado às 21 horas e 47 minutos desta quinta-feira, 5 de junho, no conjunto Santa Quitéria, no município de Paulo Jacinto. Ainda estou mencionando os boletins de ocorrência pertencentes ao 10º BPM nas últimas 24 horas. Passo agora a colocar em tela o boletim 13-25-841. A ocorrência foi entregar veículo à pessoa inabilitada. A Guarnição Rural 1, titular da ocorrência, acompanhada pela Guarnição Rural 2 e pela Guarnição Tático Urbano 1, estavam em patrulhamento pelo centro da cidade de Maribondo, na rua Brasília, quando visualizaram 5 indivíduos em 3 motos distintas. Todos eles estavam sem capacete. De imediato, as guarnições iniciaram um acompanhamento fazendo uso de sinais sonoros e luminosos das viaturas. Foi dado voz de parada aos envolvidos, porém apenas o indivíduo da moto Pop 110 branca e da moto Pop 110 preta obedeceram a ordem. O indivíduo da motocicleta Honda Pop 110/1 de cor preta estava sem o capacete, que é um item obrigatório de segurança. Ao ser questionado sobre a CNH, o indivíduo informou que é menor de idade, 16 anos, e que estava com a motocicleta porque o seu responsável, padrasto e autor, permitia que ele utilizasse o veículo no dia a dia. Ele informou também que é de Boca da Mata e estava na cidade para ir a uma partida de um jogo de futebol. Diante do exposto, a guarnição conduziu o menor e a motocicleta para o CISP de Maribondo. No local, solicitou-se ao menor que entrasse em contato com seu responsável, possuidor legal do veículo, para comparecer ao CISP. Com o autor presente no CISP, foi informado que seria lavrado um TCO com fulcro no artigo 310 do CTB, aquele que a gente já mencionou, né? Uma pessoa não habilitada guiar, conduzir um veículo automotivo. E o mesmo concordou com a realização do procedimento e com a assinatura do termo de comparecimento. Após sanadas as irregularidades, o veículo foi liberado para o condutor devidamente habilitado. Esse fato foi registrado às 22 horas e 15 minutos de ontem, quinta-feira, 5 de junho, no centro do município de Maribondo. Em curso, informa o BO 13-25-843. Entregar veículo à pessoa inabilitada. Mais uma ocorrência nesse sentido. Durante rondas realizadas pela Guarnição Tático 1 do 10º BPM, na rua Brasília, no centro de Maribondo, visualizou 2 indivíduos em uma motocicleta Pop de cor vermelha, sem o uso de capacetes, que é um item de segurança obrigatório. A guarnição fez sinal sonoro e procedeu com a abordagem. Após a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ao ser questionado sobre a Carteira Nacional de Habilitação, o condutor informou que era menor de idade, que residia em Boca da Mata. Ele também relatou que sua avó lhe entregou a motocicleta para que ele fosse levar sua mãe na escola, que fica em Boca da Mata, e que depois de deixar sua mãe na referida escola, se dirigiu para a cidade de Maribondo junto com um amigo para assistir um jogo de futebol. Tal conduta é tipificada de acordo com o artigo 310, tá? Do CTB, que a gente tão bem exauriu no transcorrer dessa narrativa dos BOs de ocorrência nas últimas 24 horas do 10º BPM.
Foi observado que após a consulta via Infoseg, que é o sistema de segurança do próprio Poder Judiciário também, acessível às demais autoridades de segurança em nossa região, que a motocicleta estava devidamente licenciada. Sendo assim, foi confeccionado um TCO, de acordo com o artigo 310 do CTB, em desfavor da avó e tutora do condutor, que é a proprietária da motocicleta. A motocicleta foi liberada e entregue a um senhor habilitado. O fato foi registrado às 22h16 de ontem, quinta-feira, no centro do município de Maribondo. Continuo narrando que obtivemos o boletim 13.25.852 e a tipificação criminal a mesma, entregar veículo à pessoa inabilitada. A tipificação, né? Crime, sabemos que fere o CTB. Então, começo destacando que a Guarnição Rural 2, titular da ocorrência, acompanhada pela Guarnição Rural 1 e pela Guarnição Tático Urbano 1, estavam em patrulhamento pelo centro da cidade de Maribondo, Rua Brasília, quando visualizaram agora 5 indivíduos em 3 motos distintas. Todos os indivíduos estavam sem capacete. De imediato, as guarnições iniciaram o acompanhamento, fazendo uso de sinais sonoros e luminosos das viaturas, onde foi dada voz de parada aos envolvidos. Porém, apenas o indivíduo da moto Pop 110 branca e estava sem o capacete que obedeceu a ordem, tá certo? Os demais não obedeceram. Só o da moto Pop 110 branca e o da moto Pop 110 preta. O indivíduo da motocicleta Honda Pop 110-1 da cor branca estava sem o capacete. Sabemos que é um item obrigatório de segurança. Ao ser questionado sobre a CNH, o indivíduo informou que era menor de idade, 16 anos, e que estava com a motocicleta porque o seu responsável permitia que ele utilizasse o veículo no dia a dia, que ele estava na cidade para ir a uma partida de um jogo de futebol. Diante do exposto, a guarnição, por falta de meios técnicos, internet, para realizar os procedimentos cabíveis no local, conduziram o menor e o menor e a motocicleta para o CISP de Maribondo. No local, solicitou-se ao mesmo que entrasse em contato com seu responsável legal para que este pudesse comparecer ao local. Com o autor presente no CISP, foi informado que seria lavrado um TCO com fulcro no artigo 310 do CTB. O autor concordou com a realização do procedimento e com a assinatura do TCO com a assinatura do termo de comparecimento. Após sanadas as irregularidades, o veículo foi liberado para o condutor devidamente habilitado. E esse fato foi registrado às 22h41 de ontem, quinta-feira, 5 de junho. E termino aqui colocando em tela também, deixa eu só dar uma ajeitada na nossa cadeira, que ela achou aqui de nos contemplar com o A da Graça. Pronto, tudo certo, nada errado, que obtivemos o BO 13.25.902 e a ocorrência foi perturbação do sossego ou trabalho alheio. A guarnição de Ronda Patrulha 5 foi acionada via Copom para averiguar uma possível ocorrência de perturbação do sossego no centro de Quebrangulo, que ao chegar ao local, a guarnição se deparou com os suspeitos supracitados consumindo bebida alcoólica, porém não foi constatado a perturbação do sossego e ninguém se apresentou como vítima. Após a abordagem e busca pessoal, os suspeitos foram liberados e os dados colhidos para a confecção do que aconteceu. Esse fato foi registrado às 3h32 já de hoje, sexta-feira, dia 6 de junho, próxima à Igreja Congregação Cristã no Brasil, no centro do município de Quebrangulo. Dessa maneira, a gente coloca um ponto final em tudo aquilo que aconteceu no 10º BPM, todos os boletins de ocorrência nas últimas 24 horas. Jorge, eu já quero engajar aqui a área policial em termos do nosso estado de Alagoas, tudo aquilo que aconteceu no mundo sombrio, no mundo cão, nas últimas 24 horas, mas de maneira mais peculiar e específica aqui dentro do nosso estado de Alagoas. Informo que que começo destacando que a Secretaria de Segurança Pública divulgou a SSP imagem de suspeito de tentar assassinar funcionário de loja. Pessoal, ontem a SSP divulgou a imagem do suspeito de tentar assassinar um funcionário de uma loja de equipamentos automotivos no conjunto Santo Eduardo, no bairro do Poço.
As imagens foram divulgadas com o intuito da população ajudar na identificação do acusado. De acordo com dados repassados pela SSP, a vítima foi baleada e socorrida ao HGE pelo proprietário do estabelecimento. Segundo o hospital, o homem não corria risco de morte. Trago à tona que padrasto acusado de espancar bebê até a morte, ele foi condenado a mais de 26 anos de prisão. O réu Rodrigo Bezerra Almeida, acusado de assassinar em 2021 o enteado de apenas 8 meses, ele foi condenado a mais de 26 anos de reclusão. O júri popular foi realizado ontem, dia 5 de junho. De acordo com dados do MP do estado de Alagoas, a acusação comandada pelo promotor de justiça, Dr. Rodrigo Lavor, ele sustentou a tese de homicídio com as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e sem chance de defesa à vítima. Elenco que é acusado de matar advogado por engano é encontrado morto em presídio de Maceió. O reeducando Antônio Wendel Melo Guarnieri, de 43 anos, ele foi encontrado morto ontem, quinta-feira de manhã, dia 5 de junho, dentro da Penitenciária de Segurança Máxima de Alagoas, em Maceió, a PEN-SM. A informação foi confirmada pela SERES, a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social do nosso estado de Alagoas, que afirmou ter tomado todas as providências diante do acontecido. Antônio Wendel cumpria pena de 24 anos e 6 meses em regime fechado desde 2022 e era acusado da morte do advogado Dr. Nudson Harley Mares de Freitas. O crime tinha acontecido em julho de 2009 no bairro Mangabeiras, em Maceió, e ganhou repercussão nacional. Pormenoriza que abrigo de animais é notificado após ser flagrado com medicamentos vencidos. Um abrigo de animais localizado na parte alta de Maceió foi notificado ontem pela Vigilância Sanitária da capital alagoana após apresentar diversas irregularidades. Durante a inspeção, que aconteceu após uma denúncia anônima, os fiscais identificaram a ausência de alvará sanitário e de um responsável técnico, que seria um médico veterinário, obrigatório em locais onde há o atendimento de animais. Além disso, não havia no abrigo contrato com empresa de recolhimento de resíduos sólidos, o que contraria a legislação ambiental por não definir a destinação e descarte correto dos insumos cirúrgicos e contaminados. Ainda em Ciro, nos acontecidos das últimas 24 horas dentro do nosso estado de Alagoas, o maior e o melhor relato vocês só conferem aqui no Embalo Total 94,1 com a Aline Canuto, que polícia prende condenado por estuprar filha de 3 anos durante convívio compartilhado. Um acusado de estuprar a filha de 3 anos de idade, ele foi preso pela Polícia Civil. Ele abusava da filha durante o convívio compartilhado. A prisão aconteceu em Guaxuma, ontem, dia 5 de junho, em Maceió. O crime tinha sido em 2011, quando a vítima tinha apenas 3 anos de idade, e o preso é um condenado de 44 anos. Segundo a Polícia Civil, através de nota repassada pela mesma a criança contando o caso à família, inicialmente eles não tinham acreditado. E esse caso foi investigado pela Draco. De acordo com o delegado, o abuso contra a menor foi denunciado pela vítima e a mãe durante um depoimento. Divulgo que acusado de estuprar enteada com transtornos mentais é preso pela polícia. Um homem de 57 anos acusado de abusar sexualmente sua enteada de 34 anos que sofre de transtornos mentais, ele foi preso ontem, dia 5 de junho, pelas polícias civil e militar no povoado Tabuleiro, zona rural de Pariconha, aqui no nosso sertão alagoano. O delegado, Dr. Rodrigo Rocha Cavalcante, gestor da 24ª AISPAL, aqui em Alagoas, ele informou que o caso foi denunciado pela mãe da vítima. Após investigações, a Polícia Civil solicitou a prisão do acusado, que foi acatada pela vara do único ofício da comarca de Água Branca. Estivemos na residência da vítima, onde a genitora nos mostrou o local que foi praticado o ato sexual. O colchão possui marcas de sangue, bem como a parede atrás do imóvel do quarto, informou o delegado. Prossigo colocando em tela que criança de 6 anos morre após ingerir remédios controlados. Uma tragédia comoveu a cidade de Delmiro Gouveia, nosso sertão, após a confirmação da morte da pequena Ana Larissa da Silva, de apenas 6 aninhos de idade. A criança entrou em óbito no Hospital Regional do Alto Sertão depois de ingerir acidentalmente medicamentos controlados pertencentes à sua mãe.
e Ana Larissa ingeriu a medicação e foi socorrida às pressas para a UPA de Delmiro Gouveia. Após ser estabilizada, ela foi transferida para o Hospital Regional do Alto Sertão. No entanto, apesar dos esforços da equipe médica, a criança não resistiu. Notifico que Polícia Civil prende homem suspeito de ameaçar e matar ex-mulher, matar a ex-mulher. Equipes da Delegacia Regional de Santana do Ipanema, coordenada pela delegada doutora Daniela Andrade, prenderam um homem de 40 anos em cumprimento a um mandado de prisão preventivo. Segundo o que foi investigado pela delegada, a ex-esposa do suspeito solicitou medidas protetivas de urgência que vinha sendo ameaçada. Mesmo com a medida protetiva em vigor, o autor continuou as ameaças, falando que se ela não voltasse para ele, iria matá-la e depois cometer suicídio. Em maio deste ano, o acusado ameaçou a vítima novamente e roubou seu aparelho celular. A vítima ainda perseguiu o autor para recuperar o telefone, mas ela chutou no rosto. A mulher procurou a delegacia e a equipe solicitou à justiça a prisão preventiva do suspeito, que foi decretada. Trago à tona que a operação cumpre mandado em residência de hacker suspeito de invadir sistema e processos judiciais. Nesta quinta-feira, policiais civis da DIMPOL, a Diretoria de Inteligência Policial, da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORIDRACO, sob o comando da delegada doutora Bárbara Porto, executaram a ordem judicial de busca e apreensão em um imóvel no povoado de Barra Nova, em Marechal Deodoro. O local era alugado por um hacker preso no Rio Grande do Sul e investigado por invadir e manipular sistemas do governo estadual. Segundo as investigações, o suspeito cometeu crimes cibernéticos, incluindo a violação de credenciais de usuários com diferentes níveis de acesso. Além disso, ele utilizou suas habilidades para falsificar documentos e adulterar processos em Santa Catarina. Discorro que homem é preso após queimar a companheira com água quente. Um homem foi preso após provocar queimaduras em sua esposa no bairro Benedito Bentes, na região da periferia de Maceió. O nome do suspeito não foi divulgado em alusão à lei do abuso de autoridade. Segundo informações contidas pelo CIOSP, o crime aconteceu por volta das 14 horas. A PM informou que foi acionada após a denúncia. A vítima deu entrada na UPA do Benedito Bentes e relatou que foi queimada com água quente. Informo que Polícia Militar flagra crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo durante abordagens em Maceió. 2 armas de fogo e mais de 400 gramas de entorpecentes foram apreendidos em ocorrências registradas pela PM nos bairros Xanda, Jaqueira e Jacintinho. Essas ações terminaram com 2 indivíduos presos. Uma das armas foi apreendida durante a abordagem de equipes da Companhia de Raio, em um trecho da rua Marquês de Abrantes. Os militares realizavam patrulhamento em uma localidade conhecida por ser ponto de disputa entre traficantes, quando avistaram uma dupla em uma motocicleta. Os policiais observaram o momento em que o garupa tentou se desfazer de um objeto, iniciando assim o acompanhamento e dando voz de parada. Durante a busca pessoal, os militares encontraram uma pistola calibre 380 na cintura do piloto e uma porção de cocaína com o garupa. E finaliza aqui a nossa área policial, agora a narrativa do estado de Alagoas, tudo aquilo que aconteceu nas últimas 24 horas, que jovem confessa ter matado namorado, professor e jogado o corpo em canavial. A Polícia Civil aqui de Alagoas esclareceu o assassinato de um professor de aproximadamente 60 anos, natural de Arapiraca. O corpo da vítima foi encontrado em estado avançado de decomposição em um canavial na zona rural do município de São Sebastião, aqui em Alagoas. O autor do crime confessou o homicídio e indicou à polícia o local onde o cadáver havia sido desovado. O crime aconteceu em uma quinta-feira, dia 29, eu acredito que até dia 29 de maio, isso mesmo, confere. E as investigações começaram no dia posterior, dia 30, uma sexta-feira, quando foi registrado o boletim de ocorrência. Já no sábado, último dia do mês de maio, 31, os policiais tomaram conhecimento do possível envolvimento do suspeito no crime contra o professor, com quem mantinha um relacionamento amoroso. Durante o interrogatório, o jovem inicialmente apresentou contradições em seu relato. Em seguida, acabou confessando o crime e levou os agentes até a área rural de São Sebastião, onde havia deixado o corpo.
Dessa maneira, um pouco mais extenso hoje do que os outros dias, a gente fez de uma tacada só a narrativa dos boletins de ocorrência das últimas 24 horas pertencentes ao nosso 10º Batalhão de Polícia Militar, com sede aqui em Palmeira dos Índios, bem como a narrativa da área policial de todo o nosso estado de Alagoas. O mais completo relato, é claro, a gente só confere aqui na 104,1 no Embalo Total com a Aline Canuto.